o desabastecimento de remédios vem afetando quase 3 mil municípios do país, segundo dados da Confederação Nacional de Municípios. Para falar conosco um pouquinho sobre as causas desse desabastecimento e também o funcionamento das farmácias municipais de atenção básica, a gente recebe aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, a Camila de Assis Fleury, que é doutora em farmacologia, coordenadora do curso de pós-graduação de farmácia clínica na FIB, as Faculdades Integradas de Bauru, e também farmacêutica no Programa Municipal de Atendimento ao Idoso, o PROMAI. Camila, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda ao nosso espaço. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo contribuir. Vamos lá, então, começar a falar sobre esse dado, né, esse desabastecimento que nós já temos sentido um pouco nas farmácias quando vamos em busca de algum medicamento, precisamos de um similar e às vezes até um genérico. Quais as causas possíveis para essa situação? Bem, a gente tem um quadro, agora podemos começar a falar com mais tranquilidade pós-pandemia, né? Em que a gente teve uma mudança muito grande do mercado como um todo, né? Variações de consumo, de produção muito grandes, reorganização das indústrias. Então, mesmo no mercado privado, a gente sente essas alterações, linhas de produção que deixaram de existir, novas linhas, né, de genéricos, às vezes similares. Então, isso é um cenário, acreditamos que global, né, dessa mudança do mercado farmacêutico. E no serviço público, tudo isso impacta de uma forma muito mais forte, essa parte da assistência farmacêutica, porque forma de obter, né, os materiais pelo serviço público, ele é bem travado, né, no formato de licitação. O Ministério Público tem exigido que todas as compras sejam feitas no formato de licitação por pregão, e o nosso maior limitante é a questão do preço fixo, né? Então, a gente faz um contrato de fornecimento por pregão, por exemplo, que costuma durar 1 ano num registro de preço com uma variação pequena. E a gente não pode, de repente, triplicar o valor pago, né? Que muda toda a forma de fazer a licitação quando existem essas variações no mercado. E elas têm vindo cada vez mais frequentemente, né? O que afeta bastante a gente. Como é que é feita a seleção dos medicamentos que são considerados essenciais para a rede pública de saúde? A gente tem uma referência na lista nacional de medicamentos essenciais, mas é uma discussão bem ampla, cada município pode adotar a sua relação de medicamentos essenciais, de acordo com o que a comissão, nós em Bauru, nós temos, né, uma comissão de farmácia e terapêutica que avalia os medicamentos com relação à eficácia terapêutica, à segurança, a questão da qualidade e, por último, nós consideramos o preço também, que é importante para conseguir adquirir produtos de qualidade, bem eficientes e que tenham o preço mais acessível para garantir que seja fornecido de forma bem estável para a população, né? Quando o município opta por inserir medicamentos que não são da listagem nacional, da Rename, existe um impacto financeiro maior. Então, existe essa possibilidade, porém, o município arca sozinho com toda o financiamento dessas medicações, né? Então, tem que ter esse balanço, né, daquilo que a gente vai sair dessa listagem nacional, porque a gente pode ter o impacto do financiamento, né? Isso pode ser uma coisa importante. Então, é bem criterioso, né? Vários estudos são levados em consideração,
estudos bem embasados cientificamente, como os ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, né? A gente leva todo esse critério, né, da farmacologia clínica, farmacoeconomia, farmacovigilância, tudo isso é analisado para definir a nossa listagem. Então, a gente mantém uma boa relação com a Rename, por conta, inclusive, tanto porque eles também levam em consideração esses estudos para fazer a análise e garantir que aquela medicação seja essencial, né? E aí a gente segue bem a listagem da atenção básica e fazemos algumas inserções conforme a possibilidade. Além dessa seleção, né, esses critérios que vocês estabelecem para a seleção de medicamentos, existem critérios também para quem pode ter acesso a eles? Bauru, por ser um município que é centro de região, a gente sempre tem um fluxo de munícipes de outras cidades que acessam o SUS, né, na questão de especialidades. Então, nós temos, por exemplo, o Hospital Estadual, o Hospital de Base, AME, que atendem a região aqui da DRS 6, né? Então, nós estabelecemos sim uma norma de dispensação feito na forma de decreto, que está disponível no site da prefeitura, inclusive, dizendo como que será feita a dispensação, né? Então, tem as regras, né? Todos os munícipes de Bauru com o endereço comprovado pelo Cartão Nacional do SUS, né, o CNS, a gente faz a dispensação de acordo com os critérios. Então, algumas medicações, elas são padronizadas, mas sob protocolo. Então, tem umas regras, protocolo clínico, da mesma forma, muito similar ao que o Estado já faz, né? Para todas as medicações, nós fazemos com algumas. E aí tem as regras, né, da farmácia popular, quando é encaminhado para a farmácia popular, algumas necessidades que a gente teve com o tempo de deixar bem claro nas normas de dispensação, por exemplo, que o SUS ele não atende, né? Não existe o projeto, não foi efetivado, né? O projeto de farmácia PET, então a gente tem só o atendimento, né? De médicos e dentistas, receitas provenientes dos, né? Não pode ser de veterinário, essas coisas assim. Foi tudo definido no decreto, mas de maneira geral, os munícipes são todos atendidos pela rede, né? A gente não faz distinção que não vai atender, por exemplo, receitas provenientes da rede privada. Certo. Ainda falando sobre esses dados, né, desse estudo da Confederação Nacional dos Municípios e o desabastecimento aí de mais de quase ou mais de 3 mil municípios do país, né, quando a gente fala de medicação, a gente tem aqui, em primeiro lugar, ausente nas prateleiras, 82% dos municípios estão com falta de antibióticos. Qual o impacto que a falta desse medicamento pode causar tanto para pacientes como para o sistema público de saúde? Então, a falta do antibiótico, ela é muito preocupante, né? Porque isso pode acabar gerando um atraso de tratamento das infecções, maior risco de gerar resistência, porque às vezes o paciente, naquela ânsia de iniciar o tratamento, né, o mais rápido possível, ele às vezes compra uma quantidade que não é suficiente para tratar todo o período que foi prescrito, né? E aí, se ele fizer isso, acaba se sentindo melhor nos primeiros 3 dias, né? Só que aí, às vezes, ele não terminando o esquema terapêutico corretamente, pode acabar aumentando o risco de desenvolver resistência bacteriana, que está sendo um problema muito grande também do pós-pandemia, com todas as internações. Por si só, a gente já aumentou esse problema. Já era um problema de saúde importante antes da pandemia,
foi agravado em muito, né? A resistência bacteriana, e agora o desabastecimento é mais um fator que tensiona bastante, né, os tratamentos, porque a pessoa precisa terminar todos os dias em que foi prescrito, né? Pelo menos 5 a 7 dias, né? Senão o risco daquela cepa de bactérias, né? Aquela infecção não ser completamente resolvida e acabar gerando a resistência, pode vir uma infecção ainda mais forte e que às vezes precisa até lançar mão de antibióticos restritos para uso hospitalar para poder dar conta do tratamento. Era Então, justamente a pergunta que eu ia te fazer agora. Como é que a atenção básica reverte essa situação? Quer dizer, tem uns planos B aí para contornar essa falta dos medicamentos? isso, a gente pede sempre que na ausência, né, como aconteceu, porque às vezes fica muito difícil, a gente faz um plano de aquisição, né, de medicamentos, a gente faz um plano assim, para os próximos 6 meses, 4 meses, e aí vem épocas em que o consumo acaba extrapolando a nossa margem de segurança, né? Então, às vezes acaba por conta disso, né? Igual o consumo da azitromicina ficou muito alto, né? Se usou bastante para as infecções respiratórias, inclusive associadas, né, ao Covid. Então, o consumo aumentou muito e a programação não deu conta, né? Então, quando aumenta bastante, às vezes não dura o tempo que a gente vai prever, e até sair nova compra, às vezes o mercado inteiro desabastece, porque está todo mundo consumindo, igual nesse caso, né? Então, a gente tenta prever ao máximo, ficar levantando. Veio um quadro de síndromes respiratórias bacterianas, principalmente pediátricas, agora no começo do ano, assim, fora da época normal em que isso costuma acontecer, né? Então, a gente tenta evitar ao máximo as perdas, tem feito muito remanejamento interno, qual unidade que tem um consumo menor, que pode fornecer para as outras, né? Para não ficar fazendo o paciente se deslocar, mas quando esgota o nosso estoque, não deu tempo, né, da compra chegar, uma compra de emergência, muitas vezes se lança a mão, né, para tentar evitar. A gente tem que negociar com os prescritores, né? Pensar quais opções que nós temos na rede para não deixar o paciente desassistido, né? Essa é a pior opção, né? Não ter acesso a nada, né? Nenhuma opção. Então, a gente tem buscado bastante na literatura, né? Quais são as possibilidades de outros tratamentos, né? O que dá para a gente projetar com relação à expectativa aí para os próximos anos, por exemplo, com relação a esse desabastecimento de medicamentos, levando em conta o que você falou, né, que por conta da pandemia houve o desaparelhamento de vários setores da indústria farmacêutica e também a falta de determinadas matérias-primas. Então, nós esperamos que, né, agora a gente consiga resolver, se reorganizar, né, nesse pós-pandemia, né, o máximo possível para tentar voltar à normalidade o máximo possível, né? Porque o serviço público evoluiu bastante nessa parte de assistência farmacêutica nos últimos anos. Por exemplo, a gente não tinha assistência farmacêutica integral, né, em Bauru mesmo, sendo um município grande. Agora o Tribunal de Contas tem exigido, né, pela legislação e tudo mais, tem melhorado. Os sistemas também, né, não tinha sistema informatizado, isso dificultava muito para fazer um processo de aquisição adequado. Então, a gente espera que agora tenha essa tendência de normalizar o máximo possível, né? Que tenha cada vez menos surtos, né? Para a gente conseguir se organizar, vacinar, prevenir o máximo possível para a gente conseguir
restabelecer essa normalidade, né? Porque existe uma tendência agora de ir acomodando as coisas, né? Voltando, e que a indústria dê conta, né, da produção e do abastecimento, tanto do setor público quanto do setor privado, né? Porque é engraçado isso, né? Teve alguns casos em que os pacientes até falaram assim: nossa, é a primeira vez que eu venho para o serviço público porque eu não achei na rede privada. Então, aconteceu de ambos os lados, né? A pessoa foi do público para o privado e do setor privado para o setor público por conta disso mesmo, né? Dessas mudanças muito grandes. A gente espera que existe aí uma tendência, né, de normalização o máximo possível, e a gente vai ter que lidar com um setor meio que mudado agora. Não tem como, né? Aumentou o número de pacientes com sequela pós-Covid, né? Então, às vezes desenvolveram novas doenças crônicas, como asma. Então, a gente vai ter que se readaptar, né? Reavaliar, né? Reorganizar o tempo todo para tentar estabelecer o nosso novo normal, né? Que é o desafio, eu acho que do momento, né? Uhum. Sobre essa migração dos pacientes em busca de seus medicamentos da rede privada para a rede pública e vice-versa, aproveitar aqui o finalzinho do nosso programa para fazer uma prestação de serviço, explicar a diferença entre as farmácias de atenção básica e a farmácia popular. Ah, sim. A farmácia popular é um programa que agora as unidades próprias, né, foram extintas, né? A gente não sabe se vai ter mudanças aí nesse sentido daqui para frente, mas está presente o componente colaborativo, né? Dentro das farmácias comerciais está disponível, né, o Farmácia Popular, que inclusive teve uma ampliação de itens, né, de fornecimento gratuito, que foi muito interessante para nós. Agora a gente já começa a sentir alguns itens que já eram da listagem padronizada de medicamentos essenciais do serviço público, que também foram incluídos como medicamentos gratuitos pelo programa Farmácia Popular. E muita gente se confunde, né? Então, existem os dois programas: existe a farmácia municipal, né, da atenção básica, que são as unidades aqui em Bauru, as unidades da prefeitura, dentro de algumas UBSs, né, dentro de alguns PSFs e as farmácias regionalizadas, né? E existe também o programa Farmácia Popular, que tem alguns itens totalmente gratuitos e alguns itens com copagamento, auxilia bastante, porque são farmácias comerciais com horário mais flexível, né? Muitas vezes mais fácil de acessar para a população no dia a dia. Então, existe essa possibilidade, é só você observar a farmácia comercial com aquela bandeira, né, do governo escrito aqui tem farmácia popular. Muitas fazem propaganda, né? Nós temos o programa e tudo mais, né, para poder divulgar os seus serviços. É um ponto de acesso também muito importante para garantir que a população, né, se trate, né, dos problemas crônicos. Maravilha, importantes esclarecimentos da nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Camila de Assis Fleury, que é doutora em farmacologia, coordenadora do curso de pós-graduação de farmácia clínica na FIB, as Faculdades Integradas de Bauru, e também farmacêutica no PROMAI, que é o Programa Municipal de Atendimento ao Idoso. Gentilmente aceitou o nosso convite para esse bate-papo. Gostaria de agradecê-la mais uma vez, Camila. Muito obrigada a vocês. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e reforço que esse conteúdo fica disponível em nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!